Alô, atenção, alô você, canal Tricolaço por aqui com as coisas do São Paulo Futebol Clube, depois de São Paulo 2, Atlético Mineiro 0, jogo para o qual eu comprei ingresso e não fui ao estádio. Eu publiquei até um stories no meu Instagram, para quem está vendo só o vídeo aqui no canal, eu fiz aniversário na sexta-feira, minha esposa fez na segunda-feira, a gente juntou os dois para fazer um passeio de fim de semana de aniversário. E calhou que a gente foi para Ilhabela, numa dessas da vida de escolher um lugar meio aleatoriamente, né? Vamos para Ilhabela, vamos lá, né? Passear. E fomos. E nós sabíamos, inclusive, que o tempo ia mudar, porque já estava na previsão, né? Que ia ter o veranico e que o tempo ia mudar no domingo, ia ficar mais frio. E só que é o seguinte, ficou frio, choveu, mas ventou. O vento varreu a cidade e, por causa da força do vento, o serviço de balsas foi suspenso. Então eu saí da casa que eu estava 11h40 da manhã, já sabendo, né, que o serviço de balsa estava suspenso. Se fosse tudo normal, eu teria chegado em casa parando para comer, demorando. Ia chegar em casa 3h30, por aí, 4 horas no máximo, quer dizer, o jogo começava 8h30, daria e sobraria tempo. Mas não tinha balsa, eu fiquei pensando, tem que esperar, porque uma hora vai ter que voltar. Mas já nem contava mais com o jogo, avisei meu filho, falei, ó, a coisa aqui não vai ser rápida, então nem conte com isso, porque eu vou ficar preso aqui. Eu calculava que conseguiria sair de lá umas 8 da noite, no fim das contas, a balsa voltou às 2h45 da tarde, mas eu só consegui embarcar, porque estava lá no final da fila, às 6h15, ainda assim isso foi considerado rápido, porque a previsão era para mais meia hora pelo menos. Era no mínimo 4 horas, a gente saiu com 3h30. E aí já era, porque não daria para chegar no jogo. Então, tanto é que eu cheguei em casa, eu assisti o jogo todo no caminho. Botei lá o celular, a esposa trocou de posição, veio dirigindo a partir do jogo, e eu vim assistindo o jogo e vi o jogo todo. Eu lembro que a gente chegou na garagem aqui do prédio, estava com 43 minutos. Peguei os últimos minutinhos aqui na sala, mas não aconteceu nada demais ali também. E vamos lá, porque tem o jogo para comentar. E o jogo que eu vi foi muito interessante de ver, porque eu fiquei preocupado com uma coisa, muita gente talvez não tenha lembrado. Se o Atlético conseguisse empatar, esse seria o 4º empate seguido do São Paulo. Eles falam, tudo bem, time grande em casa. Não. Foi um empate contra o Sport fora, foi um empate contra o Atlético Nacional fora, um contra o Sport, outro contra o Atlético Nacional, que São Paulo garantiu a classificação dos pênaltis, seria o 4º. E por que isso me preocupava? Porque o time dá alguns sinais em alguns momentos de que o seu jeito de jogar já foi detectado pelas equipes. E quando isso acontece, se você não tiver solução na manga, você está morto competitivamente, porque vão anular o seu jogo. Se você não tiver outra ideia em mente, você não vai conseguir sair dessa potencial anulação. E por que eu fiquei preocupado? Porque isso aconteceu, curiosamente, com o Crespo, na primeira passagem. Ele tinha uma maneira de jogar muito interessante, mas que foi aos poucos sendo detectada e minada. E quando chegou no Campeonato Brasileiro, que ele conhecia pouco, a insistência numa maneira só fez com que os outros times assimilassem rapidamente o jogo do São Paulo e prejudicassem ou, em alguns casos, até anulassem essa condição de jogo do São Paulo. E isso fez com que o São Paulo, por exemplo, ganhasse o brasileiro, jogo no Brasileiro só na 10ª rodada. Foi um time que começou a embicar para a zona do rebaixamento, e aí todo mundo já sabe, ele acabou saindo, talvez não quando devesse sair, tinha um pouco de pressão, porque o Rogério estava livre e tal, e o Casares queria o Rogério de técnico, talvez não mandar o Crespo embora não fosse a melhor solução, mas foi o que acabou acontecendo também, porque o time não rendia, e não rendia por isso. Então esse fantasma veio na minha cabeça. Mas esse São Paulo do Crespo é diferente. Nesse São Paulo, o Crespo, que já é um cara mais rodado,
que já é um cara mais experimentado, que já ganhou título depois do São Paulo, lá na Ásia, que treinou os times lá no Catar e depois na Arábia Saudita, apresentando qualidade. A gente fica sempre na dúvida por causa da competitividade de lá, mas o fato é que ele ganhou lá a Champions League, levou o time para o Mundial de Clubes. Então ele aprendeu muita coisa, ele aprendeu a sair dessa armadilha, e hoje ele fez isso no São Paulo. Quando o Atlético começou a sacar como dava para jogar, ele modificou o panorama do jogo, botou o Luciano, depois saiu o André Silva e o time melhorou. E o São Paulo, melhor em campo com esses jogadores, conseguiu construir o segundo gol que veio depois. Porque houve, consome, gente, houve momentos na partida em que o Atlético Mineiro chegou a controlar o jogo de tal forma que conseguir um empate não seria algo tão impossível assim. Então o São Paulo começou o jogo com o meio de campo um pouco mais preso hoje, sem nenhum jogador de armação. O Lucas estava fora, porque vai completar a fase final do seu tratamento, já que tem uma semana livre agora. Só estava o Rodriguinho ali, e era o único jogador que poderia ser utilizado naquela função. Mas o Crespo preferiu começar com o Pablo Maia, liberar tanto o Marcos Antônio quanto o Bobadilla para trabalhar na criação, mas é diferente. Só estes jogadores na criação. O São Paulo teve muita dificuldade para criar. Agora, contou com a perspicácia, a luz do Pablo Maia, de fazer uma coisa que, quando você não consegue criar, também é muito efetiva. Ou você dribla, ou você chuta de longe. Pablo Maia chutou de longe, fez o gol. Me estranhou a forma como o Everson tomou esse gol. O Everson parece um goleiro que está diminuindo um pouco a sua pegada, mas enfim, não estou nem aí, não torço para o Atlético. Me chamou a atenção e o Pablo Maia acertou um chute de fora, um golaço, botou o São Paulo na frente. Beleza. Administrou o São Paulo ali, o Atlético cresceu depois de um tempo ali no primeiro tempo, também porque o São Paulo tinha dificuldade, e teve um detalhe negativo a mais. O Marcos Antônio teve que sair. Desses três, Pablo Maia, Marcos Antônio e Bobadilla, é certamente o mais criativo, certamente o mais móvel, o que mais participa de jogadas, o que mais se movimenta. Ao sair o Marcos Antônio, o São Paulo perdeu muita qualidade. Ao perder qualidade, virou presa para o Atlético Mineiro, né? Entrou o Rodriguinho, mas até o Rodriguinho começar a entender como participar do jogo, o Atlético já tinha, Atlético, passado a fazer muita pressão. Termina o primeiro tempo, intervalo, o time volta, ainda um pouco sem essa força de criação, porém, o Rodriguinho já deu uma melhorada daquele começo do segundo tempo, porém havia um equilíbrio, porque o Atlético também estava arriscando algumas jogadas. Depois de um tempo, inclusive, entrou o Gustavo Scarpa, que era um temor que eu tinha, não entrou tão bem assim, mas o Crespo rapidamente já tirou outra solução, já tinha colocado o Rodriguinho no primeiro tempo, tirou o Ferreira, que já não estava tão bem, e também tem aquele tempo limite dele, né? E colocou o Luciano. O Luciano começa o jogo um pouco perdido, mas logo depois ele se acerta e dá o passe final. O passe final do Luciano que faltava para o jogo ganhar qualidade para o time do São Paulo. Então o Luciano começa a tramar jogadas até como uma espécie de armador, menos até como atacante, mais como armador. Começou a colocar algumas bolas até para o André Silva entrar e tentar fazer, mas o André Silva se atrapalhou algumas vezes, depois se machucou e saiu, e aí entrou o Tapia. E veja, numa jogada que tem o Luciano começando com muita qualidade, dando de calcanhar para o Cedric, o Tapia completa a jogada de peixinho, faz o segundo gol do São Paulo, e aí, ufa, respira aliviado. O São Paulo já estava melhor no jogo, já tinha virado a vantagem, já estava dominando o Atlético, só faltava fazer o gol. Aí os 2-0 deram tranquilidade para isso. Bom, São Paulo tem agora uma semana inteira de preparação, visita o Cruzeiro no sábado à noite. Detalhe, tem Copa do Brasil no meio da semana. Cruzeiro e Atlético jogam um jogo desgastante para os dois. O Cruzeiro virá perdendo ou ganhando, desgastado desse compromisso para enfrentar o São Paulo no sábado, porém o jogo é no Mineirão. Então, é um jogo perdível. Mas, se o São Paulo for inteligente e competitivo, pode pelo menos não perder. Não estou nem dizendo ganhar,
mas pelo menos não perder do Cruzeiro lá. Depois disso, a gente entra no momento de data FIFA, com as seleções, e depois voltamos ao Brasileirão e a Libertadores da América já mais no fim, próximo já do fim de setembro, com o São Paulo enfrentando a LDU de Quito, que foi o time que se classificou contra o Botafogo. O São Paulo vai para a altitude, a gente espera ter um time, pelo menos um time e meio. O São Paulo vai precisar de jogadores com muita saúde para enfrentar a altitude lá de Quito, no Equador, que não é mole não. Vamos para aquelas avaliações de sempre? Vamos lá. O Rafael, na minha visão, foi bem, de novo, muito seguro. Estava tentando lembrar de alguma coisa que ele tenha feito de errado hoje, não vi. Então vai ficar com uma nota 7,5. Ferrarese, grande partida do Ferrarese, um monstro em campo, na defesa, no auxílio ao lado direito. Tem uma jogada no segundo tempo que ele está do lado esquerdo participando de uma ação de ataque, é um negócio impressionante. 8,5 para o Ferrarese. Baita partida que esse cara fez. Alan Franco oscilou, se machucou depois, mas enfim, continuou por ali. Dá para dar para ele uma nota 7,5. Sabino, 7 também, 7,5 também, atuação firme. A zaga do São Paulo foi bem, evitou que o Atlético tivesse um pouco de liberdade para entrar por ali e acabou acertando o ritmo. Cedric Soares, muito boa partida do português, nota 7,5 para ele, ajudou na medida ali no ataque, cruzou boas bolas, conseguiu recompor, foi bem o Cedric. Marcos Antônio, enquanto jogou, o cara mais móvel do time, o cara que mais participou de mas foi muito pouco. Na metade do primeiro tempo ele já saiu, então não dá nem para dar uma nota, pelo que ele jogou naquele pedaço de primeiro tempo, dá até para dar uma nota 8 para ele, mas a gente não sabe como seria o restante do jogo, né? Fica aqui o aplauso para o Marcos Antônio. Bobadilha, uma atuação boa, porém mais discreta que em outras vezes, fica com uma nota 7. O Pablo Maia fez o gol, fez uma partida muito boa no auxílio à criação em alguns momentos, e muito boa na marcação também, leva uma nota 8. E o Enzo Dias, muito firme do lado esquerdo, hoje conseguindo acompanhar quem descia por ali, participou pouco de ações de ataque, especialmente no primeiro tempo, mas no segundo tempo conseguiu participar mais, nota 7. E no ataque a gente teve André Silva, segurando os zagueiros, mas não tão bem hoje, nota 6,5 para ele, 6 para ele. O Ferreira, no primeiro tempo foi bem, perdeu um gol que não se perde, mas o Everson também com ponta do Teru conseguiu salvar ali. Depois tentou outras jogadas, caiu um pouquinho no começo do segundo tempo, dá para ficar com uma nota 7. Entraram o Rodriguinho, que foi bem, especialmente no segundo tempo, nota 7,5 para ele, no lugar do Marcos Antônio. Depois entrou o Luciano no lugar do Ferreira. Luciano mudou o panorama do segundo tempo do São Paulo no ataque, 7,5 para ele também. O Tapia entrou no lugar do André Silva, cumprimentou ali de peixinho, fez o gol, foi bem demais no momento em que entrou na partida. É um jogador meio gurução e tal, mas ele participou de 2 jogadas de ataque e depois fez o gol. Então vou dar uma nota 7,5 para ele também. Assim foi o São Paulo contra o Atlético Mineiro hoje. A gente fica então aguardando o jogo do sábado contra o Cruzeiro. Tomara, se o São Paulo conseguir ganhar, será fantástico. Já são 32 pontos agora, com 35, chega até, começa já a namorar até onde o Cruzeiro está. Cola no Bahia, tem umas coisas assim, bem interessantes que podem acontecer, mas eu não vou me iludir não. Acho muito difícil ganhar o jogo lá, mas acho que dá para não perder, já é um grande passo também. Valeu, gente! Obrigado pela atenção aí, durante a semana a gente se fala também. Valeu, até mais! Não, faltou outra coisa importante aqui, não posso terminar sem falar. Público muito ruim no Orbis hoje. Muito ruim, 26 mil e poucas pessoas ali, quase 27 mil. Esse horário do domingo, 8h30, é muito ruim, é fato. O tempo em São Paulo estava muito frio, mas depois da terça-feira não dá. Eu acho que era jogo para, no mínimo, 35 mil. Contra o Vitória foram 39 mil, pô. Acho que a torcida ficou devendo dessa, mas tudo bem. Gastou muita grana, e agora vai ter um respiro aí, porque tem jogo fora, depois tem data FIFA e tal, vamos ver como é que vai ser. Mas fica esse detalhe aqui, a diretoria de São Paulo
Dessa vez até baixou um pouquinho o preço dos ingressos, não o que deveria baixar, mas o que precisa explicar é por que alguns ingressos não aparecem à venda. Talvez aí esteja o segredo que atrapalha muito a compra por parte da torcida e aí tem esse não comparecimento. Valeu, ficou o registro. Até a próxima!